Ei, é você mesmo. Você que acabou de passar por aqui, me escutou. Você sabe onde você está? Você está no FitoCast. Você sabe o que é o FitoCast? O FitoCast é o podcast que vai transformar a sua vida. Nossa, mas você está exagerando, já está logo fazendo uma promessa absurda. Não, não, o FitoCast é muito legal mesmo. Aqui a gente só traz gente de gabarito, a gente só traz gente que vai ajudar você a entender de medicina, de nutrição, de direito, de psicologia, de educação física, ou seja, basicamente você estará aprendendo tudo sobre o ser humano e sobre a nossa vida em sociedade. E é claro que a gente só consegue fazer isso se a gente tiver acesso a conhecimento e hoje as mídias chamadas independentes, como é o caso do nosso podcast, são aquelas mídias que não estão vinculadas a nenhum poder governamental, a nenhum vínculo econômico. Então aqui a gente pode falar e a gente fala mesmo. A gente só não fala palavrão aqui porque daí fica chato, né? Aí perde a educação. Mas tudo que é importante para você entender uma boa vida em sociedade, para você entender a sua saúde, tudo que interessa para o ser humano, você vai ter aqui você vai ver aqui no FitoCast. Então, aproveita que você já está aqui, já faz a tua inscrição, ativa o teu sininho, se você puder, faz aí um compartilhamento desse vídeo incrível. Hoje nós temos aqui um convidado sensacional, mas eu não vou falar dele antes de falar do meu co-host. Aquele amigo, sabe aquele amigo que a vida traz pra gente? Aquele amigo que era um amigo virtual até um tempo atrás. E aí eu conheci o cara, a gente sentou, conversou. E sabe aquele alinhamento de expectativa, né? Expectativa emocional. Cara, é meu irmão que a vida trouxe. Doutor Endrigo. O melhor irmão é aquele que a gente escolhe, né? É aquele que a gente escolhe. Seja bem-vindo, meu irmão. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo você também. Mas você que está entrando aqui agora, entenda. Aqui a gente fala bem do que realmente é bom e a gente fala mal do que realmente é ruim. Então, aqui a gente não tem papa na língua para dizer se funciona, se não funciona. A gente quer conhecimento. Este é o canal FitoCast que a gente traz aqui para discutir coisas importantes de utilidade mesmo. E às vezes é aquelas coisas que a gente não sabe nem que precisa ou que existe, né? Que é o caso do nosso assunto de hoje aqui com o nosso convidado. Seja bem-vindo. Você sabe que, vindo para cá, eu tava pensando 1 milhão de perguntas, assim, coisas que são curiosidades minhas. E olha que eu conheço o cara. A gente já conversou, ele já foi na minha casa, a gente já jantou junto. E mesmo assim, é um assunto que mexe comigo. Direito internacional, direito marítimo, direito aduaneiro, direito portuário. Esqueci mais algum, não? É coisa pra caramba, né? Cláudio, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Júlio, muito obrigado, Endrigo. É uma honra para mim poder estar participando aqui do FitoCast para trazer um pouco de informação para todos. Esse cara tem uma vida muito interessante, a começar pelo fato dele falar várias línguas. Ele não fala só o português bem falado. O cara fala um monte de coisa. Eu já vi que ele fala inglês, ele fala o espanhol também dá uma arranhada boa, o francês. Então, a mente de alguém que está tão preparado assim é a mente de alguém que passa muita coisa, muita informação. E eu já quero começar perguntando para você. Quem é o Cláudio Honor ou, para os íntimos, Giba? Bom, Cláudio Honor é uma pessoa que é daqui de Curitiba, né? Nascida de pais humildes, meu pai cabo da Polícia Militar do Paraná, a minha mãe funcionária do Departamento de Estradas de Rodagem, já falecida já há 20 anos, e com 3 irmãos, né? E eu sendo o caçula. E então passei por essa etapa, a nossa geração, uma geração que, sem qualquer crítica à geração atual, mas vivenciamos a vida, experimentamos a vida de uma forma muito mais, talvez, real, né? Tomamos muito pau. Né? E foi interessante, porque a gente passou bem essa transição mesmo da internet, né? Então, ali em 93, 92, a hora que começou o serviço de internet, os primeiros computadores, então nós pegamos toda essa transição. E então eu experimentei bastante a vida e sempre com uma educação bastante humilde, mas focada no desenvolvimento, na disciplina, no esforço, né? E na humildade. E com isso eu consegui realizar inúmeras coisas, né? E mostrando quando eu digo que o ser humano é incrível, que a gente pode muito, né, cara? Sempre. E o que eu digo de conseguir realizar muitas coisas, eu diria não em termos de coisas materiais,
mas em termos de realizações pessoais, energéticas, de experiência mesmo, né? Uhum. Eu diria que o grande tesouro da minha vida foram as pessoas que a vida me apresentou. Esse é o verdadeiro tesouro. É por isso que eu tô falando, cara. Eu amo esse cara. Eu amo esse cara. Pensa no... E a gente se olha, às vezes, aqui no podcast, e a gente termina o podcast e fala assim, dava pra fazer isso aqui a tarde inteira. Dava pra fazer todo dia. Você sabe que esse dia minha filha perguntou pra mim assim, pai, como que era a vida de vocês sem o WhatsApp? Eu falei, filha, sem o WhatsApp? Eu não tinha era celular, bicho. Eu não tinha celular. Eu lembro que quando eu servi em 98, quando eu entrei no exército, a gente não tinha celular. Então, o máximo que acontecia era ter um horário marcado, tipo 6 horas da tarde eu vou ligar para você, pegava o orelhão de dentro do quartel e ligava para a pessoa e falava, ó, vou te encontrar em tal lugar. Mas se porventura a pessoa não tivesse naquele lugar, naquele momento, cara, você vai fazer o quê? Sinal de fumaça? Então, veja como a gente evoluiu, como a gente... Eu peguei a época em que a gente começou o computador, já tem aqueles computadores que tinham 1.4 mega. Sim. Ah, sim, lembro. Tem o mole e tinha o firme. 1.4 era o firme. Era o firme. Era o firme. Parecia que você estava engatilhando uma arma, assim, quando você abria ele, né? Exatamente. Sensacional. Você teve uma vida bem bacana, você já me contou um pouco da tua história, teve uma carreira na Polícia Militar. Isso. E aí adentrou a vida do direito. Por que o direito? Bom, antes de eu entrar na Polícia Militar, eu tinha vontade de fazer medicina, doutor Rodrigo. Então, naquela época, para entrar, eu estudava no Colégio da Polícia Militar e por causa da minha classificação no curso, eu tinha direito a ingressar na carreira de oficial da Polícia Militar. E até aquele momento, que era o ano de 93, os exames, que são exames de saúde, o teste físico, hoje chamado exame psicopatológico, eles eram posteriores ao teste. E bem no meu ano, 93, eles se tornaram prévias. Então eu tinha uma obrigatoriedade de me inscrever no vestibular, porque o ingresso naquela época para o curso de formação de oficiais era por meio do vestibular da Universidade Federal. Eu tinha que me inscrever no vestibular da Federal para o curso de formação de oficiais para poder fazer as prévias. E a opção, caso não passasse no vestibular, era outra da mesma área. Então, ou eu optava por tentar a medicina, ou eu tinha que deixar a medicina. E por causa, realmente, até das condições assim, de vida, eu pensei, mesmo que eu passe numa federal, e eu acho que eu tinha condições de passar, o meu pai não ia ter condições de me manter na universidade, mesmo numa federal. Então, daí eu optei para ir para a Academia da Polícia Militar e tenho muita gratidão à corporação por ter servido lá por 25 anos. E então, daí, ao ir para a academia, para o curso de formação de oficiais, é quase que inerente da atividade policial o conhecimento jurídico. Eu não posso estar numa atividade que possa implicar num cerceamento de liberdade de alguém se eu não souber o que é. Né? Eu sempre brinco numa das disciplinas que eu ministrava na academia, inclusive, que era de direito penal, né? Então existe um crime que é o crime vulgarmente chamado de calote, ele é o crime de outras fraudes. E nesse crime, a pessoa ela tem que ir para um estabelecimento, um restaurante, se hospedar num hotel, pedir um serviço, sem ter condições para pagar. Então, se uma pessoa lá vai em um restaurante e por algum motivo ele não quer pagar, isso não é o crime de calote. Isso é uma questão civil, né? Porque ele tem dinheiro para pagar, mas ele não quer. Pode ser que tenha vindo uma asa de barata na comida, ele fala, não quero esse serviço aqui, essa comida está um nojo, eu não vou pagar. Então, isso é só para dar um exemplo que é interessante isso, porque aconteceu comigo, inclusive, de me chamarem num estabelecimento que existe em Curitiba, exatamente numa situação parecida. Não, isso daqui não caracteriza a outras fraudes, não caracteriza calote, então vocês têm que resolver isso no cível. Então, e por que isso é importante? Porque se eu cerceio a liberdade da pessoa, levo para uma delegacia, sem existir uma infração penal em tese praticada por ela, eu estou cometendo abuso de autoridade. Então, isso é para citar assim, esse exemplo. Tem um outro exemplo interessante, que não sei se vocês já viram aqueles cartões de consumação.
Aí tem lá, você vai marcando R$2, aí tem uma mensaginha lá. O extravio desse implica numa multa de R$500, por exemplo. Então, isso não pode ter, né? E num estabelecimento também, noturno, uma casa noturna em Curitiba na época, aconteceu isso. Teve um sujeito que estava lá, houve uma briga lá no local, e uma pessoa que não estava envolvida na briga, ela acabou perdendo esse cartão de consumação. E mesma coisa, o gerente queria que ele pagasse lá os R$500. Ele falou, não vou pagar R$500. Eu tomei uma cerveja, uma porção de fritas, é isso que eu quero pagar. Não, o cara queria que ele pagasse R$500. Não pode exigir isso, né? Aí, fomos chamados. Então, a mesma situação. Inclusive, houve até uma reclamação do dono do estabelecimento, que não teria tomado providência e tal. Então, houve até então, o conhecimento jurídico é fundamental para a atividade. Por esse motivo que eu acabei indo daí para o lado do direito. E daí resolvi fazer o curso de direito e foi uma ótima satisfação. E claro, né, a nossa vida ela é cheia de surpresas, né? Porque nós vamos fazendo escolhas. E quando eu estava na faculdade, eu tinha absoluta certeza que eu jamais iria advogar. Não, advogar não, vou fazer o curso aqui porque me ajuda na carreira, mas eu não quero saber de advogar, né? E no fim, que surpresa, né? Eu acabei, a gente não usa a expressão se aposentar, né, na vida militar, a gente fala ir para a reserva. Eu fui para a reserva prematuramente, com 25 anos de atividade, poderia estar lá até agora. E eu acabei daí optando por ir para a advocacia e por isso migrei para essas áreas por causa do conhecimento das línguas. Eu já estava envolvido com instituições de segurança pública internacionais, então migrei para essas áreas mais diferentes do direito, porque eu poderia utilizar esse conhecimento linguístico para isso, né? Aliás, me veio uma pergunta na cabeça agora que é uma baita curiosidade minha. Estou num estabelecimento, deu uma treta, chama a polícia, vamos ver o que está resolvendo, o que acontece, ou é a guarda municipal, alguma coisa assim. O cara tá dentro de um navio, velho, lá no meio do alto mar e alguém cometeu um crime. Quem que é a polícia do mar? Você já tinha parado para pensar nisso? Então, eu ia perguntar a mesma coisa, porque uma vez que você passa de 200 milhas náuticas, uma coisa assim, ali é a área limite do direito brasileiro, aqui, né, da nossa costa. Mas aí, quem que faz Como é que funciona isso? Tá, então primeiro de tudo, na verdade, eu não vou ficar citando o número de lei, tá? Mas existe uma lei federal que fala para tratar esse respeito primeiro da questão do que você falou dos limites territoriais, né? Então existe uma lei federal que aborda alguns conceitos importantes. Mar territorial, né? A questão da plataforma continental e da zona econômica, né? Zona de importância econômica. Então, o mar territorial brasileiro, ou seja, o território do Brasil, são 12 milhas náuticas. 12 milhas. Aí de 12 a 200 milhas é essa zona econômica, né? Em que o Brasil pode explorar, pode policiar, pode fazer tudo. Mas o mar territorial, a rigor, são 12 milhas. Que dá quantos quilômetros, só para ter uma ideia? Dá aproximadamente aí 30 quilômetros, mais ou menos. Tá. Vezes 1,5, né? Então, 12 mais 6, 18, 20 quilômetros, mais ou menos 20 quilômetros. Atravessa o horizonte. Ah, sim. Aí, então, o que acontece? Então, você tem, em direito internacional público, nós não costumamos usar o nome país. A gente usa estados, né? Que a gente sempre fala estados soberanos. Aqui, às vezes, pode haver uma confusão com os estados enquanto ente federativo, né? Porque no Brasil nós temos um ente federativo federal, que é chamado de União, entes federativos estaduais, que são os estados membros e o Distrito Federal. A gente sempre fala o Distrito Federal de forma diferente, porque o Distrito Federal ele possui competências estaduais e municipais, e os municípios. Então, quando a gente está comentando, nós aqui, os leigos, falamos estados apenas. Em direito, a gente costuma falar estado-membro, né? Estado-membro do Paraná, estado-membro do Rio Grande do Sul. E a gente fala o estado brasileiro, né? O estado americano. Então, em direito internacional público, a gente fala estados soberanos para falar os que comumente se chama de país. Que país tem um conceito mais territorial do que jurídico. Então, os estados soberanos, eles são chamados desse nome porque eles possuem esse instituto da soberania. A soberania quer dizer cuidar do próprio umbigo. Eu cuido da minha vida aqui,
e ninguém pode se meter aqui. Por isso que você tem realidades jurídicas muito diferentes. Você pega, por exemplo, estados que não são laicos, né? Estados religiosos, como, por exemplo, a República Islâmica do Irã, né? Então, esse é um estado religioso, não é um estado laico. Então, a influência da religião é muito forte na estrutura. Então, normas, códigos são todos interessantes. Inclusive, hoje eu li uma matéria bastante interessante falando exatamente sobre a República Islâmica do Irã e um relatório que saiu de diferença de gênero em termos de mercado de trabalho. E porque o desenvolvimento econômico de um estado ele está diretamente relacionado a uma divisão mais equitativa possível do trabalho para homens e para mulheres. E nesse artigo se coloca que no Código Civil iraniano diz que o marido é o chefe da família e o seu único provedor. Então, quando tem isso, significa o seguinte: a mulher ela vai trabalhar e daí na matéria, no artigo até há depoimentos, né, que a mulher tem que ter autorização do marido para trabalhar. E já houve casos de briga de marido chegar nos offices, nos escritórios e falar assim: quem que autorizou você a contratar minha mulher? Né? Mulher com mestrado, doutorado, falando que não tem condições, que como elas não são a única provedora, todos os direitos, elas não têm direitos que se estendam aos filhos, como por exemplo um plano de saúde. Elas não, é terrível assim para nossa perspectiva, né? Sim. Então você tem essas diferenças quando você tem um estado que não é laico e sofre essa influência de critérios religiosos. Então você tem essas características individuais. Isso é soberania, de cuidar da própria vida. Você também tem alguns temas interessantes que para nós às vezes são uns absurdos, né? A questão do casamento praticamente de crianças, né? 10 ou adolescentes, recém-adolescentes, assim, meninas com 12 anos casando. Para nós é um escândalo isso, né? Sim. E em algumas Choque culturas... de perspectivas, né? em algumas culturas isso é até aceitável. Ainda que globalmente se condene esse tipo de prática, né? Eu tenho até uma pergunta para fazer para você. Aí depois eu quero voltar a essa questão do limite territorial. Eu fui professor num colégio grande aqui de Curitiba e nós tínhamos pessoas de orientação religiosa islâmica no Brasil e nós tínhamos uma menina de 12 anos que já estava casada com outro menino de fora. Como que acontece isso? Como que pode? Porque assim, via de regra, pelo que eu entendo do direito, em existindo essa questão da menoridade no Brasil, precisa existir autorização dos pais para o casamento. E se o cara tiver mais idade do que a menina, por exemplo, o menino tem lá, sei lá, 25 e a menina tem 12, isso configura até crime, pode configurar até crime. Como que funciona isso no direito internacional? Como é que eu posso casar alguém ao nascer, por exemplo, estando no Brasil? Porque eu entendo, tô lá no Irã, beleza, vamos casar, nasceu, o teu filho com a minha filha, vamos aqui, estão casados, pronto, se vira. E como é que funciona no Brasil isso? Bom, importar, se diz, né? O casal vem para cá. Não, ela estava aqui, ela mora aqui. Ela mora aqui no Brasil. Ela morando aqui? Quando ela nasceu aqui, o pai dela casou ela com um menino que nasceu lá, só que era na Síria. Mas aí, como que você casa alguém que acabou de nascer, cara? Interessante, porque daí tá mexendo com complexo, né? O que acontece? Tem então algumas coisas interessantes. Falando da soberania, a soberania tem as próprias leis. E as leis de um estado, elas são aplicáveis dentro do território daquele estado, que tem uma questão de solo territorial, mar territorial e espaço aéreo, né? Então isso caracteriza o limite territorial de um estado. Então, normalmente você vai ter a lei daquele estado aplicada dentro daquele território. Isso chama-se territorialidade. Nas questões envolvendo pessoas de estados diferentes, ou até mesmo você pode ter 2 brasileiros casando, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Eu fui fazer uma renovação de votos em Las Vegas. E, na verdade, eu até fui com o objetivo de casar em Las Vegas.
E daí, quando eu cheguei lá, eu verifiquei que não dava para eu casar, porque lá também tem os proclamas, aquele prazo que você coloca para anunciar que fulano e ciclana querem casar, né? Que é uma coisa dos nossos registros públicos, que tem um fundamento histórico nisso, né? Era para evitar a bigamia, saber se o cara tinha algum impedimento, por isso que tem aquela coisa no casamento, se alguém tiver alguma coisa, quando esse casamento que fale agora, era por causa disso. Então tinha os proclamas, e lá também tinha os proclamas para casar. Então tinha que esperar 3 meses. Não, então não vai dar, né? Então vamos ter que fazer renovação de votos. Então, eu posso ser casado nos Estados Unidos e esse casamento ter validado no Brasil? Até pode, mas ele vai precisar ser validado de alguma forma. Então, um casamento feito, se ele foi feito formalmente, de acordo com as regras de um outro estado, que casou 2 crianças, esse casamento pode ser validado no Brasil? Aí nós vamos ter uma dificuldade, porque a lei brasileira não permite isso. A lei brasileira permite o casamento acima de 16 anos com autorização dos pais ou que seja emancipado. Aí o pai emancipa o filho de 16 anos, ele pode casar, mas tem que ter 18 anos para casar. Então, aqui no Brasil não seria possível Não é válido. validar esse casamento. Agora, se eu casei nos Estados Unidos, dentro das leis americanas, esse casamento tem validade no Brasil? Depende. Ele pode ter validade no Brasil para algumas finalidades, para outras não. O cara vai ter que casar de novo aqui, ou casar perante, e quando a gente fala aqui, também é importante, um negócio interessante, essa questão do papel das embaixadas, né? Ou às vezes consulados. Pode ter acordos, né? Você pode ter, às vezes, uma questão de fazer uma certidão de nascimento num consulado brasileiro que fica no exterior e a criança ser brasileira, né? Porque se for filho de brasileiros, tem direito a ser brasileiro por um instituto que nós chamamos de ius sanguine, que é o direito de sangue. Filho de brasileiro sempre vai ser brasileiro. Eu escutei um cara falar esses dias. Eu sou chileno, nascido na Argentina. Você é argentino? Não, eu sou chileno, nascido na Argentina, porque os meus pais são chilenos, é mais ou menos assim. Igual italiano. E esses dias me ligou um cliente, uma coisa bem interessante. Ele é venezuelano, está no Brasil legalmente, né? E quer casar com uma canadense no Brasil, né? Então nós temos, assim, 2 estrangeiros, e a menina totalmente estrangeira, porque ele está residente no Brasil de maneira legal, mas querendo casar no Brasil, né? Pode, não existe impedimento para nenhum estrangeiro casar no Brasil. Geralmente, em maioria dos estados, não existe impedimento. Porque eu até falei do casamento nos Estados Unidos, porque você pode sair daqui e casar com tua mulher em outro país, né? Então não tem problema estrangeiros casarem aqui. Seguindo as nossas leis, não tem problema. Então foi um caso bem interessante esse. Então a questão vai ser validar ou não validar, se gerará direitos ou não gerará direitos aqui, depende. Vai precisar verificar se está de acordo com as leis brasileiras. Daí, isso vai ter que passar pelo advogado. Vai ter que, talvez, passar por uma análise, pelo menos jurídica, para ver isso, né? Eu tenho uma pergunta. Quando eu era pequeno, tinha uma história assim de que se a criança nascesse num avião em viagem internacional, ela era internacional, ela poderia... teoricamente ter visto para onde ela quisesse. É uma história assim. Eu não sei se é verdade, se depois me corrija. Pois eu sei que teve uma atualização, que ela teria que escolher qual país de destino ou de onde ela saiu e tudo. E aí, agora me veio essa pergunta. Em alto mar, eu sei que tem uma lei que fala que os navios são territórios do país onde ele é construído, né? É uma coisa assim. Avião também, se eu pegar um bote... Interessante essa pergunta. Se eu quiser um bote e ir lá para 20 léguas para dentro do mar, como é que funciona isso aí, então? Essa é uma questão bastante interessante, né? Falando primeiro da embarcação. Então, a embarcação é exatamente isso, né? A embarcação, a questão principal aí vai ser a bandeira do estado em que aquele navio foi construído, porque ele sai com uma bandeira. Quando ele é construído, ele precisa passar por um registro nacional. Nesse registro nacional é num determinado estado. Então ele vai ter um registro lá do Brasil, registro das Bahamas, seja onde for. Esse estado onde ele está registrado é o estado cujas leis serão aplicadas no navio quando está em águas internacionais. Aí, ó. Interessantíssimo. Seja para fins penais, para fins cíveis. Por exemplo, um comandante de embarcação,
ele pode casar Isso que eu ia perguntar. pessoas, ele tem poder para casar, Já vi isso. ele tem poder para pedir, para registrar o nascimento, para registrar o óbito de uma pessoa. Então, é claro que daí você vai ter essas nuances que nós temos de cidadania, né? É tipo Então- ele vira uma autoridade pública do Ele- presidente de um pequeno estado, assim. Ele possui essas competências, porque realmente isso pode acontecer. Ele né? pode até prender alguém dentro do navio, por exemplo. Pode, ele tem poder de polícia, né? Para prender alguém se a pessoa praticar um crime, tanto que existe um serviço de segurança, que é uma força privada de segurança do navio, né? Então, exatamente para algum comportamento que caracterize crime, né? Então, o comandante ele vai ter essa autoridade. É claro que quando a gente diz respeito, primeiro falando de cidadania, né? De nascimento, por exemplo, né? Então, é bastante comum no direito internacional você ter esses dois critérios, o ius sanguine e o ius soli. Então, o ius sanguine é o filho de um cidadão de um estado, ele vai ser cidadão daquele mesmo estado. E, quando nasce no território, ele também vai ser cidadão. Existem algumas exceções, dependendo da situação, são, por exemplo, funcionários diplomáticos, né? Então, os americanos estão trabalhando aqui na embaixada americana. E daí a mulher ficou grávida, resolveu ter o filho no Brasil, ele vai nascer num hospital, tal. Beleza, nasceu no hospital. É americano. Um amigo meu, que trabalhava na embaixada americana, a mulher dele resolveu ter a terceira filha deles em casa, com uma parteira. A filha dele é brasileira. E o nome dela, inclusive, eles deram o nome de Ayla, né, que é o primeiro nome dela, Areia, porque ela é bem clarinha, igual uma areia da praia, né? Então, Ayla, Areia, e daí tem o sobrenome deles. Então, e daí eu estive conversando com ele agora, porque daí ele terminou o tempo dele aqui, voltou para os Estados Unidos, ele mora na cidade de San Antônio, né? No Texas, e ele fala, Giba, você precisa de ver, a Ayla fala pra todo mundo que ela é brasileira. Ela tem uma bandeira do Brasil no quarto dela. Ele falou. Eu falei, sério? Porque eles têm 3 filhas. Tem uma bandeira do Brasil no quarto dela e ela tá estudando português. E então ela é brasileira. Ela é brasileira. Existe uma expressão em inglês que é chamada anchor baby, tá? Anchor baby é o seguinte, é um problema de imigração. Então, mulheres grávidas, às vezes, não tô aqui rotulando nada, tá? Mas de estados que possuem organizações terroristas, essas mulheres grávidas vão para os Estados Unidos e dão à luz lá. É chamada de anchor baby. Por quê? Porque se ele nasceu no território americano, ele é americano. E daí a mãe pode ser expulsa do país depois, mas ele é americano, o bebê é americano, chamado Como de que anchor faz? baby. A mãe é expulsa e a criança Não necessariamente ela vai ser expulsa, né? Porque depois legalmente vai poder... falando, ela pode. Vamos dizer assim, se ela praticasse alguma coisa, fosse deportada, ela poderia até ser deportada. Mas a criança é americana. Então é uma expressão, tá? Cunhada nos Estados Unidos, anchor baby, que tem a ver com isso, né? De os pais tentarem garantir alguma coisa porque o filho nasceu num território de um outro estado. E daí esse meu amigo falou... Giba, eu tô sossegado porque eu já tenho minha anchor baby, né? Já tenho a minha brasileira, né? Então depois eu me aposentar, eu viro brasileiro e vou aí ficar aí de boa, né? Ele falou. Então essa expressão é bastante interessante. E daí ele falou assim, não, então ela resolveu dar a luz na casa dela. Foi nem no hospital. Então mesmo, claro, ela vai ser americana por direito de sangue, né? Por ius sanguine, mas ela é brasileira, nasceu no território brasileiro. E a mesma coisa vale, então, se nasce num navio em alto mar, desde que esteja na bandeira daquele país, e o avião é igual? O avião, ele às vezes pode ser que tenha porque o avião, o que acontece, né? O avião, você tem fabricantes de avião que estão, às vezes, em alguns locais específicos, né? Você pega a Embraer, você pega a Boeing, então você tem esses. Então o avião, às vezes, vai variar. Pode ser que a tendência vai ser uma análise pelos pais. Os pais são brasileiros? Vai ser brasileiro, né? Porque vai ser difícil de você mensurar isso, né? Então, não, mas eu estou indo para os Estados Unidos, então vou considerar que nasceu nos Estados Unidos porque nasceu, né, dentro de um avião. Aí, não necessariamente, né?
Se está no espaço aéreo americano, né? Já está no espaço aéreo é território, tá valendo. Não está no espaço aéreo, então daí a análise de cidadania, no meu entendimento, ela vai ser de acordo com o ius sanguíneo. Quem que são os pais dessa criança, e daí a cidadania dela vai ser de acordo com a cidadania dos pais. Agora, se estiver no espaço, porque como eu disse, né, o território ele é composto da parte terrestre, da parte marítima e da parte aérea. Tá no espaço territorial daquele estado, beleza, nasceu no território. Então tem direito, ela vai ter dupla, né? Há uma outra coisa interessante sobre essa questão de dupla cidadania, que isso é uma coisa do Brasil, né? Então, o Brasil... Então, você tem esses dois tipos... Você tem dois tipos de cidadania, tá? A cidadania nata e a cidadania naturalizada. Então, eu posso adquirir uma cidadania por um processo de ser nato, ou que inclui os dois, ser filho de brasileiro é cidadania nata, ou ius sanguíneo é cidadania nata, ou nascer no território é cidadania nata, ou por naturalização. A naturalização, ela acontece se a pessoa ela preencher alguns requisitos de imigração e ela adquire a cidadania. Por exemplo, um americano que está residente no Brasil, ele fica 2 anos aqui, teve filho brasileiro, ele tem direito a ter a cidadania brasileira. E daí ele presta o juramento, etc. E daí ele vira um juiz federal, vai dizer, você é cidadão brasileiro naturalizado. A diferença entre nato e naturalizado é porque alguns cargos públicos, eles são privativos de brasileiro nato. Presidente, por exemplo. Presidente da República, oficiais das Forças Armadas, precisa ser nato para ser, então, diplomatas. Então, por causa disso, só para isso, né, que tem praticamente essa diferença. Então, muito bem. Agora veja só o seguinte, o Brasil, o Brasil admite você ter uma cumulação de cidadanias quando for cidadania nata. Então é muito comum, vocês devem conhecer no hall de amizades de vocês, pessoas, e também quem está nos assistindo, pessoas que são brasileiras e que têm cidadania italiana, cidadania francesa, porque o tataravô, a mãe, e aí varia também de estado para estado. A minha ascendência é francesa, mas a França são 50 anos só de diferença, né? Então o meu antecessor que veio meu ascendente que veio da França foi lá 1800 e pouco, já dá muita diferença, não tenho como ter. Então daí, como essa cidadania por sangue, é considerada cidadania nata. Então daí pode ter 2 cidadanias. Se um brasileiro for adquirir uma outra cidadania por naturalização, ele perde a cidadania brasileira. Um caso muito interessante que aconteceu, não sei se vocês viram, quem está nos assistindo viu, foi de uma brasileira que foi para os Estados Unidos, casou com um oficial da Força Aérea Americana, se naturalizou americana, preenchidos os requisitos. Depois ela assassinou o marido, viúva negra ainda, assassinou o marido. O que aconteceu? Ela veio para o Brasil. Por quê? Porque também é bastante comum no cenário internacional a não extradição de cidadãos. Tá? É bastante comum. É raro você ter uma extradição de cidadão. E então, o que ela falou? Vou pro Brasil. Sou brasileira. Beleza. Veio pro Brasil. Veio um pedido de extradição dela. E ela foi extraditada. E na decisão da extradição dela, falou, não, minha filha, você adquiriu a cidadania por naturalização lá. Você perdeu a brasileira. Você negou a sua... Você perde a brasileira. Então é interessante que isso acontece na nossa legislação. Um amigo meu, que é de Chicago, ele é um policial de Chicago, até ele fez o prefácio de um dos meus livros, e ele casou com uma curitibana, né, uma brasileira aqui de Curitiba. Eles ficaram casados por um tempo e ela voltou para Curitiba, eles se separaram, então eles continuam casados nos Estados Unidos. Ela veio para Curitiba, e daí ele ficou vindo aqui por 20 e poucos anos, 3 vezes por ano ele vinha, daí ele se aposentou e mudou para o Brasil. Então ele está morando aqui agora. Neste momento ele está visitando os pais em Chicago, mas é muito incrível falar com ele assim, porque nós temos essa perspectiva do sonho estrangeiro, né? O sonho americano, o sonho europeu. E isso é uma coisa com que as pessoas têm que tomar bastante cuidado, sabe? Porque existem uma série de alçapões nesse caminho, né? E falar com ele, por exemplo, que é o Eugene Rooney,
ele mostra bastante um pouco sobre essa realidade americana e tal, e que às vezes não é, às vezes um conto de fadas, né? As pessoas pensam que vão para lá e ser expatriado é muito difícil. Você pode ser expatriado em Portugal, falando a língua, e nós temos relatos de brasileiros que estão desesperados para voltar para o Brasil e não têm nem condições de voltar, porque sofrem preconceito, discriminação, não conseguem emprego e uma série de coisas. Até o português, que é falado no Brasil, às vezes sofre discriminação lá em Portugal, segundo alguns relatos Esse e é para o artigos. pessoal que está querendo já pensando, né, no sonho internacional. Tem que refletir bastante sobre esse tema, sabe? Então ele mudou para cá e está aqui agora, e então ele pode se tornar cidadão brasileiro. Uhum. Ele fala português, ele aprendeu português lendo, assim, sabe? E daí ele falou, pra quê, né? O que vai fazer a diferença eu ser um residente permanente ou um cidadão? E muita gente pergunta isso, né? O que quer dizer, né? Então, basicamente, ser cidadão é o exercício do direito político, de votar e ser votado. Essa é a expressão jurídica da cidadania. É a expressão máxima. Então, o residente permanente, ele pode viver legalmente no Brasil, pode trabalhar, tudo, paga os impostos, faz o que tiver que fazer, mas ele não tem direito a votar. E nem ser votado. E a cidadania, ela tem essa... Daí, claro, a cidadania, ele vai poder tirar um passaporte, então, às vezes, um passaporte europeu nos Estados Unidos não precisa de visto. Na esmagadora maioria dos estados europeus, não precisa de visto. O brasileiro precisa de visto, porque o americano também precisa de visto para entrar no Brasil, questão de reciprocidade. Então a gente, eu vou tirar a cidadania italiana porque eu não preciso mais pegar visto para entrar nos Estados Unidos. Então, porque você tem o passaporte. Então você tem essa questão do passaporte, mas basicamente ser cidadão significa votar e ser votado em termos jurídicos, assim, né? Teve até um caso, eu acho que no Acre, se eu não me engano, o sujeito foi prefeito, ele era venezuelano, fez toda essa parte de regularização e tal, foi eleito 2 vezes, concorreu ao governo, alguma coisa assim, e aí eu sei que teve um empecilho dele não poder concorrer a alguma vaga, ou a presidente, ou a senador, alguma coisa assim, porque ele não era brasileiro nato. Ele, olha, eu posso ir até aqui, daqui para lá eu não posso ir mais. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho todas as minhas sobrinhas, meus 2 irmãos moram nos Estados Unidos, e elas conseguiram, por consequência, também a cidadania brasileira por serem filhos de brasileiro lá. Então elas nasceram nos Estados lá, Unidos? todas elas nasceram lá e têm a cidadania brasileira. Só que a gente também tem a cidadania italiana e elas têm lá os 3 passaportes. Eu não sei se tem algum impedimento no futuro que elas vão ter que escolher, alguma coisa assim. Mas isso é totalmente possível? Você sabe como é que funciona? Tem que ver como funciona as leis aí de cada estado. Tá. No Brasil, você só pode acumular cidadanias natas, seja por critério de solo, seja por critério de sangue. Então você pode ter 3 cidadanias. O pai nasceu num país, a mãe nasceu no outro. Um nasceu num país, o pai é brasileiro e o avô é italiano e tem as 3 cidadanias por essas. Então são cidadanias natas. Não tem problema, tá tudo certo. Pode acumular as 3, segundo as leis brasileiras. Aí, por exemplo, a Itália pode ser que tenha um regime jurídico diferente e os Estados Unidos pode ser que tenha um regime jurídico diferente. Até complementando a questão desse meu amigo, eu perguntei para ele, se você se naturalizar brasileiro, você perde a tua americana? E ele me disse que não. Ele falou que nos Estados Unidos você pode acumular mesmo uma cidadania por naturalização. Então veja que interessante, né? A norma brasileira, ela só permite acumular cidadanias natas. Ela não permite acumular cidadania por naturalização. Entendi. A italiana, meu bisavô, ele se naturalizou brasileiro e a gente perdeu de conseguir a italiana por ele, por causa da naturalização dele. Mas por outras vias de iure sanguínea a gente conseguiu. Então talvez na Itália também. Na Itália talvez tenha a mesma norma. E o que acontece, né? Basicamente, as questões jurídicas, elas têm um lado romano, da influência de Roma mesmo, em toda a parte de dominação de Roma. Então, o nosso direito brasileiro, ele, claro, teve uma influência de Portugal, que teve uma influência do direito romano. Você tem o direito anglo-saxão, direito da Inglaterra, que é um direito que não é tanto, nós chamamos de direito positivista, tanto de norma escrita,
mas ele é um direito mais de práticas, que são chamadas de direito consuetudinário. Então, isso foi para os Estados Unidos. Então, isso a gente percebe até, inclusive, nas questões jurídicas, né? A questão de precedentes que nós importamos aqui atualmente, que são as chamadas súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, elas têm esse efeito de precedentes, né? Então, porque a jurisprudência, que são essas decisões reiteradas dos tribunais, elas servem como um roteiro, como um guia, como uma tese, uma argumentação da tese. Mas elas não são determinantes, salvo as súmulas vinculantes, que na verdade, a rigor, o termo é súmulas com efeitos vinculantes. Por quê? Porque os juízes de qualquer instância ou tribunal têm que obedecer o que está naquela súmula, né? Então isso veio do direito anglo-saxão, que tem essa questão. Então a formatação jurídica é um pouco diferente, né? Você veja que nos Estados Unidos, o poder judiciário ele segue uma linha de eleição. Porque no conceito anglo-saxão, você veja que nós temos um conceito bastante forte que vem da Revolução Francesa, né? Então você tinha lá, houve 3 monarcas, né, na França que foram complicando o coreto, né? Luís XIV, que aproveitou tudo, Luís XV e daí Luís XVI, que foi decapitado. Revolução burguesa, né, os comerciantes, os empresários, né, que até com uma grande influência da maçonaria, falaram, pô, mas não tá certo esse negócio, né? 789. Revolução né, Francesa. não dá para ficar um poder na mão de um cara só. Então, o que aconteceu? Quando tem a Revolução Francesa, o poder do Estado, porque o poder do Estado ele é único, ele é uno, que a gente chama. Então, lá é desenvolvido por Montesquieu a teoria tripartite do poder, em que o poder ele é tripartido. Ele tem que ter um aspecto de organização, de administração, de gestão, tem que ter um aspecto de julgamento, né? E tem que ter um aspecto de, tudo bem, mas vai julgar as normas feitas por quem? Por um órgão que vai legislar. Então, no Brasil, o Poder Judiciário, salvo as nomeações de, basicamente, né, de ministros dos tribunais superiores, basicamente, ele é por concurso público, né? E daí você tem uma situação de quinto constitucional, que integrantes do Ministério Público ou da advocacia também concorrem a vagas como desembargadores nos tribunais, mas, no geral, é por concurso público. Nos Estados Unidos, por exemplo, seguindo essa linha de que o poder é do povo e é entregue pelo povo, não importa qual o branch, não importa qual a esfera de poder, se é executivo, se é legislativo, se é judiciário, é que no judiciário existe eleição. Eleição do juiz da cidade, eleição do xerife da cidade. Então eles são eleitos, né? Exatamente para representar. E você veja que interessante a perspectiva, eu acho demais isso. Porque nós temos aqui um componente no nosso Estado brasileiro de que talvez, né, e talvez por isso que foi feito isso, que se você colocasse o Poder Judiciário como eleitos, isso poderia de alguma forma prejudicar a imparcialidade que se espera do magistrado, né? Eu acredito que foi com esse intento que optou-se por não fazer eleições para juízes. Mas aí Só que lá não, lá se entende que ele tem que ser eleito porque ele representa um poder, um branch de poder, que tem que ser dado pelo povo. E ele passa a entender que ele precisa atender a preferência daquelas mentes, né? Sim. Por quê? Porque ele vai ser eleito ou vai perder o poder se ele desatender o senso de justiça daquelas pessoas. É de se pensar. Não pode, eu não vou trazer minha opinião para cá, mas é bastante interessante de ver isso, né? Se a ideia pega... Tinha até um programa de um juiz, ele tem um sobrenome italiano, que ele tinha um programa que ele apresentava. Ele agora tá com câncer, já se aposentou, né? Ele tá em câncer já, uma fase mais avançada do câncer. E o programa que tinha dele era tipo um reality show mesmo. E apresentava as decisões dele, eram super humanas, sabe? Era legal de vê-lo decidir, e ele tem aquele poder de tomar aquela decisão naquele momento. Então, é muito legal. Tem um vídeo que tem um senhor de 96 anos que está sendo julgado por ele, e ele recebeu uma multa
Aham. Daí ele, tá, mas por que o senhor recebeu essa multa? Sei quem Por que que é. o senhor tá dirigindo? Daí ele falou, não, eu tava levando meu filho ao médico. Olha só. Eu, como assim seu filho é médico? Quantos anos que o senhor tem? Eu tenho 96. E quantos anos tem seu filho? Ele tem lá quase 80 anos, meu filho. Sério, meu filho precisava, tal, eu estava levando ao médico e eu não Eu vi, vi isso. etc. E ele tem uma comiseração por esse senhor. Ele fala, não, tá resolvido esse negócio aqui, tá tudo anulado, tal. E então, assim, ele tem vários casos que ele mostra essa humanidade. Chega a emocionar, né? Chega a emocionar, porque é importante isso, né? Eu acho que qualquer ramo, seja no direito, na medicina, talvez nós estejamos perdendo essa humanidade, né? Em olhar a essência do ser humano. Concordo plenamente, é por isso que a gente tem esse nosso podcast para discutir humanidade, né? Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia e ele escreveu um livro muito legal que vale a pena ler, se chama Rápido e Devagar, 2 formas do seu cérebro funcionar. E o Kahneman, ele foi um cara que observou que o comportamento humano pode ser influenciado pelo clima. Ele começou a olhar a bolsa lá de Nova York e ele começou a perceber que dependendo do clima havia mais vendas ou não, as tendências eram mais nessa linha. E um grupo de pesquisadores, baseado na teoria do Kahneman, deslocou esse olhar para a área de justiça. Escuta, e se o juiz estiver na segunda-feira às 11h30 da manhã, começando uma sessão com fome, será que isso não pode impactar? E eles escreveram um livro chamado Os Juízes e a Emoção. E eles começaram a analisar vários casos, e inclusive casos muito parecidos, julgados pelo mesmo juiz, e que se ele tivesse sido julgado no início da manhã, perto do meio-dia, de tarde, na segunda ou na sexta, a resposta do cara poderia ser diferente. E eles passaram a olhar também, e eu vivi isso na minha vida. Nós atendemos um caso, na época que eu assessorava a polícia, de um cara que sequestrou uma menina. Ele sequestrava meninas pequenas, 6 anos, estuprava as menininhas nos shoppings. E a gente recebeu, eu era coordenador de segurança de um grupo desses de shoppings, e a gente recebeu a comunicação de que uma menina dessa tinha desaparecido dentro do shopping, corre para cá, corre para lá, não sei o quê. E os seguranças do shopping acharam a menininha dentro do banheiro com esse cara. E ele já tinha cortado o cabelinho dela, enfim. E quando eu entrei, o segurança que atendeu a situação, cara, ele ia matar o cara. Eu falei, por que você faz isso? Um cara tranquilo, um cara sossegado, não sei o quê. Aí depois você senta, conversa com ele, ele tinha uma filha de 6 anos. Sim. Então ele viu na situação a filha dele ali. E ele ficou com ódio do cara. E ele moeu o cara. Ele ia moer o cara. Ia cometer um crime, na verdade, né? Porque ele não poderia fazer isso. Aí você começa a ver que as emoções, a gente costuma chamar o ser humano de homo sapiens, né? Nós deveríamos nos chamar homo emocionalis, porque o que nos define é o processo emocional. E o quanto que a emoção impacta no advogado, no promotor, no juiz, no policial, né? Então, esse circuito, ele é muito difícil da gente conseguir dizer assim que a pessoa realmente ela não... Porque a gente fala muito isso, né? A imparcialidade na situação. É difícil. Veja você quando atendeu lá aquela situação no hospital lá, né? Sim, quando eu tive o burnout, né? E ali eu estava completamente fora da minha razão, porque fome, sono, a situação ambiente. Só que a gente tem que considerar também a maturidade do indivíduo, e eu acho que isso é importante trazer até para o assunto, que existe todo um evoluir do indivíduo, né? A gente tem lá o nosso... Imagine que aqui é o nosso cérebro, aqui é a nossa medula. A gente tem na parte de baixo o cérebro mais vulgarmente chamado de reptiliano, porque é onde a gente reage, né? Se vem alguma coisa a gente defende, a gente não pensa para isso, né? Se vem uma pessoa, abre a mão e vem na tua direção, você consegue pôr a mão na frente e contra-atacar, bater, morder, deglutir, trazer para a boca, tudo isso é automático. E isso a gente vê, por exemplo, numa criança recém-nascida. Põe uma coisa na mão dela, ela traz para dentro. E a gente precisa desse reflexo de alguma forma. Uma vez um amigo meu estava com hipoglicemia na balada, ele tinha diabetes, tem ainda, né? E ele estava com a hipoglicemia e a única coisa que ele fazia, a gente colocou uma latinha na mão dele e ele foi automático. Não, esse é de beber. Daí que ele entendeu e foi bebendo. De tão automático que é. Depois a gente tem lá pelos 7 anos a formação do nosso córtex
o intermediário, né? Vamos chamar assim, não vou entrar em detalhe técnico, mas ali é a emoção. É onde a gente faz o vínculo com os pais, com as situações, com os perigos, começam aqueles medinhos de criança, de medo de escuro, que até então a criança é super corajosa, vai até o quarto da mãe, atrapalha tudo, né? Daqui a pouco começa aquele medinho de escuro. Daí tem aquele adolescência, que é a emoção do coletivo, que ainda continua nessa... E quantas emoções, gente? Não sei se vocês assistiram Divertidamente 2. Porra, aumenta um monte de emoção. E isso é muito interessante porque a criança ainda está aprendendo a lidar com as emoções, porque ela não é mais criança, ela está amadurecendo. Só que o senso de coletividade dela é muito grande. E isso acontece nos lobos, na matilha, nos adolescentes. Essa coisa muito emocional, eu tenho que me pertencer a um grupo, tenho que fazer as besteiras do mesmo grupo. E aí começa a vir aquelas... A fase mais criminosa da vida. E aí que vem o córtex pré-frontal, que começa a inibir as emoções que não são positivas. E aí que vem esse autocontrole. Só que isso vem depois dos 25, 30 anos. Antes disso... Nossa, mãe! Por isso que a gente fala que a adultez vem depois dos 21. Só que nossa sociedade hoje não está amadurecida aos 21 anos. Tá estendendo isso, né? A nossa adolescência está indo lá para depois dos 25, 30. Inclusive, na lei tem um dispositivo, né? No Código Penal, se eu não me engano, que a pessoa que age sobre forte emoção tem... Não é um atenuante, mas traz para o julgamento uma condição especial de análise, né? A pessoa agiu sob forte emoção. Teve um exemplo de um cara que eu atendi, que ele era policial civil, aposentado, estava em casa e o cara estuprou a filha dele. E ele sabia quem era o cara. E ele pegou a arma e falou, matou o cara. E ligou para a polícia e falou, pode vir me buscar. Aí ele entrou nesse dispositivo. Foi condenado, passou por todo o processo, mas foi uma coisa assim. Ele falou, eu não pensei, eu fui lá e acabei com o cara, ponto. Sabia quem era, fui lá e matei o cara. E isso gera um baita de uma discussão dentro da... Sim. Enfim, né? Pergunta importante, voltando lá à nossa primeira pergunta. Veja que a gente dá ciclos e acaba voltando, né? A pessoa cometeu um crime ao alto mar, águas internacionais. Ele vai ser julgado pela embarcação, a nacionalidade dele, ou se ele chegar, sei lá, o cara é turco, veio aqui para o Brasil, aportou aqui em Paranaguá. Como é que funciona isso? Então, o que acontece, né? Então é o seguinte, se ele estiver em águas internacionais, ele vai ser julgado de acordo com as leis do estado, da bandeira da embarcação. Uhum. Então as leis que vão ser aplicadas para ele, o julgamento é para aquele estado. As leis daquele estado. No Brasil, então, quando a gente fala na parte de direito penal, existe um dispositivo chamado extraterritorialidade. Uhum. Ou seja, a rigor, o Estado brasileiro aplica suas leis penais para todos os delitos, e aí entram crimes, contravenções, que são praticadas no território brasileiro. E daí, então, existe a extraterritorialidade, ou seja, quando que a lei brasileira vai ser aplicada, né? A lei penal brasileira vai ser aplicada para situações em que não esteja no território brasileiro, que sejam cometidos crimes fora do território brasileiro. Então, existem algumas questões incondicionadas. Primeira delas, contra o presidente da República. Então, se for contra o presidente da República, é julgamento pela lei penal brasileira. Contra a administração pública, né? Contra crime de genocídio, né? Então, são situações em que a lei penal brasileira é aplicada mesmo para delitos que sejam praticados fora dos limites territoriais brasileiros. Aí existem algumas hipóteses em que elas são condicionadas, porque daí depende de algumas condições, né? Mas o cara paga a pena lá no outro país, por exemplo? Então, ele foi preso? Aí tudo vai depender, né? Por exemplo, dependendo do tipo de crime, se ele for praticado por brasileiro, por exemplo, se ele for condenado, se ele não for condenado no outro país, se o crime que ele praticou é crime no Brasil, é crime lá. Então, são todas... Se a pessoa veio para o Brasil... quer ver um exemplo interessante que me ocorreu agora? Eu não sei de cabeça o nome todo dele, porque eu sou um brasileiro meio diferente, né? Eu não entendo quase nada de futebol.
Eu estava na casa de um amigo meu numa Copa do Somos Mundo. dois. Aí eles me perguntaram, Giba, qual vai ser a tática usada? Eu falei, vai ser 3-7-2. Cara, isso é soma dá 15, cara. Da onde que você tirou isso, né? Vocês viram como eu entendo de futebol. Mas tem um jogador que eu acho que é Vinícius, um dele, Vini, que ele sofreu uma situação de racismo Sim. na Espanha. Sim. Então, houve uma discussão, inclusive no mundo jurídico, houve algumas publicações de artigos bastante interessantes dizendo essa pessoa que praticou esse crime de racismo lá, ela poderia ser julgada no Brasil? Então, primeiro uma discussão teórica, né? Uhum. Dentro da teoria, até pode. Por quê? O crime foi praticado com um brasileiro como vítima. O crime no Brasil, de racismo, existe. Crime na Espanha, com outro nome, mas existe. Segunda, a outra situação. O Brasil, ele se obrigou por qualquer meio a reprimir esse tipo de crime? Sim, o Brasil é signatário de uma convenção contra o racismo, o preconceito, etc. Só que daí tem uma outra condição que daí talvez na prática não viabilizasse, que é a seguinte, o autor do crime tem que vir para o Brasil. Então, se o autor do crime vier para o Brasil, aí ele pode ser processado. Então, você também é um exemplo de um caso de aplicação extraterritorial da lei penal brasileira para um crime praticado no exterior contra um brasileiro, desde que preenchidos esses requisitos, essas condições. Então, é possível, sim, você ter aplicação da lei penal brasileira, falando de lei penal, para delitos ocorridos fora dos limites territoriais do Brasil, desde que, com exceção daqueles primeiros ali contra o presidente da República que são incondicionais, preenchidas alguns requisitos, algumas condições. Ou seja, o cara se lascou de todas as formas possíveis e imagináveis. Não cometa o crime. Exatamente. Aí se está em alto mar, vai ser a lei penal provavelmente, que depende muito do que vai ser feito na hora, né? Um navio de cruzeiro, por exemplo, né? Que está em águas territoriais, né? Provavelmente ele vai parar, provavelmente o comandante do navio vai prender essa pessoa com um efetivo de segurança dele e provavelmente vai entregar essa pessoa para as autoridades do primeiro port of call dele, a primeira parada dele, provavelmente vai entregar lá. E daí vão ver o que vão fazer, né? Mas a rigor, as leis a serem aplicadas, isso é bastante interessante também falar disso, que é o seguinte, né? Um juiz brasileiro, ele pode aplicar uma lei estrangeira no Brasil? Dependendo da situação, até pode, né? Então, pode ser que a lei da bandeira da embarcação seja aplicada, né? Ele vai ter que ser transferido daquele primeiro porto de parada daquela embarcação pro estado de origem do navio. Então, essa questão prática que vai depender muito do caso concreto. Mas, em teoria, ele vai responder pelas leis do estado da bandeira do navio. É isso que eu ia perguntar. Se dentro do navio uma ação não for crime, mas ele está dentro do território brasileiro, na qual aquilo seria crime. Casamento de menor de idade. Perfeito. Como que resolve isso? Não pode, né? Quando você está nos limites territoriais, qualquer embarcação é permitido. Na questão marítima, né? Existe uma série de normas que são chamadas de normans, que são emitidas pela autoridade marítima brasileira, que é a Marinha de Guerra, né? A Marinha do Brasil, que é a Marinha de Guerra. O que não é Marinha de Guerra, que não é a Marinha que é chamada de Marinha do Brasil, é chamada de Marinha Mercante. Então, na Marinha do Brasil, existe um departamento, que é o Departamento de Portos e Capitanias, se não estou enganado. Esse departamento, ele emite as normans, que são normas da autoridade marítima. Então, tem norma para tudo. Tem norma para o serviço de aquaviários, pessoas que trabalham, para praticagem, para tudo. Aí tem as normas que falam das embarcações. Então, numa das normans, então, é bem claro. Qualquer embarcação que esteja nos limites territoriais brasileiros estão sujeitas à jurisdição brasileira. Ah, entendi. Então, se uma pessoa adentra ao Brasil com armas, por exemplo, né? Os caras entraram numa embarcação lá não sei aonde, onde eles podem ter arma. Mas era uma embarcação que estava saindo de um estado para o outro e veio para o Brasil. Eles estão ingressando no território brasileiro com arma de fogo. Existe uma regra para ele até pode
ingressar? Até pode, desde que sejam preenchidos alguns requisitos. Né, na esmagadora maioria dos casos, esses requisitos não estarão preenchidos. Então, ele está praticando um delito de tráfico internacional de arma de fogo. Ele está importando para o território nacional arma de fogo. E daí, se for de calibre restrito, se for de calibre permitido, né, porque existe essa diferença, que isso é estabelecido por um decreto federal, tá, que é o Regulamento de Fiscalização de Produtos Controlados, que diz o que é de calibre restrito e o que é de calibre permitido. O calibre restrito, ele tem a ver com o potencial balístico daquela arma de fogo. Uma .50, por exemplo. Uma .50, uma 9mm, né? Um 357, um .38, uma pistola 380, elas são de calibre de uso permitido. E daí, na nossa lei, do que é chamado de Estatuto do Desarmamento, ela tem diferença no crime, se for falta de registro, se for porte de arma, se for de arma de uso restrito, é uma pena maior do que se for uma arma de uso permitido. Então, a importação de uma arma para o território nacional brasileiro, se for de calibre restrito, é mais pesado, vai ser mais pesada a pena do que se for de calibre de uso permitido. E fica preso então, aqui e paga a pena. Se ele entrar no território brasileiro, ele vai ser preso aqui, processado aqui, julgado, eventualmente condenado e vai cumprir pena. É claro que daí, nessa questão de cumprimento de pena do direito internacional também é interessante falar. Esses dias também houve uma demanda interessante de uma menina que foi presa em Dubai, tá? Nos Emirados Árabes Unidos. E daí ela foi presa e condenada. E daí a demanda era, ela pode vir cumprir essa pena no Brasil? Então é possível fazer essa transferência de cumprimento de pena, tá? Existe um tratado internacional sobre isso. Então, geralmente são tratados bilaterais. Então, se aqueles dois estados considerados, eles são signatários e têm esse tratado, estão vinculados a esse tratado, eles permitem essa transferência. Aí tem que preencher algumas características, né? Tem que ter instalações dignas, etc. Mas é claro que do ponto de vista dos direitos humanos, porque no direito internacional público, que se fala das relações entre estados, eu diria que talvez o trilho, a pedra fundamental desses tratados multilaterais ou bilaterais entre estados, ele tem a ver muito com direitos humanos. Tá? Então, tudo que se refere à proteção, ao combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de mulheres, ao tráfico de crianças, crimes contra crianças, preconceito, racismo, todas essas coisas que envolvem as pessoas humanas, ele tem um apelo muito forte e tem um vínculo muito forte. Então, essa questão de cumprimento da pena, né, é quase que indiscutível, por mais que tudo é discutível, mas quase indiscutível uma pessoa, e no direito a gente usa uma expressão chamada do homo medius, né? Então, o homem médio, ele não é nem o gênio nem o idiota, né? O que uma pessoa intermediária iria sentir daquilo? Eu acho que qualquer um pode facilmente perceber que se uma pessoa, ela cometeu um crime lá nos Emirados Árabes Unidos, e ela vai cumprir uma pena de 10 anos lá, que numa língua que ela não conhece, com gente que ele não conhece, é muito mais humano que ela cumpra essa pena aqui, onde ela possa ser visitada pelos familiares, onde, né? Então tem esse aspecto da dignidade da pessoa humana. Então por isso que tem o tratado, né? E pro país de lá é bem mais tranquilo, né? Que pelo menos a pessoa vai cumprir a pena e tudo mais, né? Então você tem essa situação, né? Um outro caso interessante também, mas falando de cumprimento de pena e caso de não extradição de brasileiro nato, a questão daquele jogador de futebol que houve uma condenação na Espanha e daí ele tá no Brasil e daí veio o pedido para ele cumprir. Né? Eu acho que é o Robinho, eu não tenho certeza bem porque eu sempre tenho dúvida desse negócio dos jogadores de futebol, mas eu sei que ele foi condenado na Espanha, se não estou enganado é na Espanha ou na Itália, e veio o pedido e ele tá cumprindo pena aqui, né? Então, por quê? Porque ele não podia ser extraditado, ser brasileiro nato, mas ele está cumprindo a pena aqui, né? Então, ele foi condenado em outro estado e está cumprindo a pena aqui. Então, é bastante interessante ver isso, porque as pessoas têm uma noção, às vezes, de que você está em outro estado, você pode fazer o que quiser, né? Eu tenho até um caso bem conhecido do Exército Brasileiro, do Exército ou da Marinha Brasileira, que eles estavam em território americano, estavam estacionados lá por algum motivo e saíram para fazer alguma besteira lá. Tipo, sei lá, vou sair, tomar uma cerveja, alguma coisa assim. Eles brigaram num bar
e esse cara acabou matando uma pessoa lá. E daí deu uma treta gigante, porque em tese o cara era militar, deu uma treta gigante, eu acompanhei o processo, mas no final das contas, ele era um sargento, no final das contas ele ficou lá, ficou preso e acabou, simples assim. E inclusive o tipo de pena, né, eu imagino que deve influenciar isso também, porque dependendo do crime, se é um crime capital ali que o cara vai, por exemplo, ser condenado à morte lá e aqui não tem pena de morte, ele vai ficar lá, né? Houve caso aquele tráfico de drogas lá a Indonésia, né? Houve o caso, e era se eu não estou enganado, não sei se era de um curitibano aqui ainda. Sim. Curitibano ou paranaense, que foi com a prancha de surf, né? Tava com... mas ali foi pedido para ser transferido para cá, para ele. Parece que houve uma tentativa de trazê-lo para cá, mas eu não lembro se não tinha tratado, o que aconteceu, o que não. Ele vai cumprir a pena de morte aqui, né? Uma outra coisa interessante, que eu acho importante falar, e talvez tenha uma grande dúvida do pessoal, e tal, o doutor Rodrigo que também pode comentar sobre isso, é a questão de pessoas que tomam medicação e precisam viajar para outros estados com essa medicação. Esse é um tema muito, muito, muito importante. Porque o doutor acho que pode falar bem, algumas medicações que são permitidas aqui não são permitidas em outros estados. Sim. E quando você vai com uma medicação para lá, você está como se estivesse levando 2 kg de cocaína. Houve o caso também de um jogador, de um irmão, de um funcionário, de um jogador que foi para a Rússia com uma medicação, não sei se era para o jogador ou para o pai do jogador, e ficou lá um tempão. E ficou preso lá, daí teve uma intervenção do governo brasileiro, parece que ele foi solto depois, mas ele ficou mais de 2 anos preso, porque levou medicação. Atleta americana também, de basquete. Atleta americana. Então, o que acontece? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para as pessoas que vão viajar, que tomam medicação, mesmo que elas não sejam nem controladas no Brasil. Pode até nem ser tarja preta, pode não ser daquela guia azul, não precisa ser uma medicação super controlada, pode ser uma medicação tranquila. Se for viajar para outro estado, soberano, né, outro país aqui que eu quero dizer, olhe, pessoal, faça uma pesquisa, veja se naquele estado, aquele país para onde você está indo, se aquela medicação é permitida. Porque mesmo com uma prescrição médica feita em outra língua, você vai se incomodar se você chegar em outro país com essa medicação. Então isso é um dado, assim, uma questão de bastante preocupação e que gera muito problema aí. E até a pessoa explicar que o fim de porco não é tomada, ela fica presa, ela fica retida, é bem complicado. A morfina, né? Morfina é um caso. Até onde eu sei, às vezes eu atendo pacientes de fora, pacientes que vêm aqui, que voltam para os seus países. A prescrição médica, ela é um atenuante se aquilo for proibido lá. Daí ele só, isso aqui tudo bem, mas você escolhe ou entrar no nosso país ou voltar ao teu país com o seu remédio, né? Porque aqui não pode entrar. Daí se você tem a prescrição e não pode entrar no país, você joga fora e você não é autuado. Agora, você chega lá, não tem prescrição nenhuma, aquilo lá é considerado droga, aí você não tem esse atenuante. Aí já A gente tem muito isso com suplemento aqui, até com óleos essenciais, que são óleos essenciais para nós aqui permitidos, a legislação brasileira permite. Para a gente mandar para alguns países, eu tenho que fazer uma carta e tenho que mandar traduzir, juramentar essa carta, para dizer, não, isso aqui é o que está aqui dentro e tal. Porque senão o que acontece? O cara chega no aeroporto, lá no aeroporto o cara pode abrir a embalagem, abrir para ver se é o que é, e de repente é uma medicação que se você abriu, você compromete o prazo de validade, alguma coisa assim. Então eu sei que a Inglaterra, por exemplo, é um lugar que sempre que a gente vai mandar, tem que mandar com receita, tem que mandar com não sei o que, traduzido, blá e tal. Para outros países mais tranquilo, Portugal mais tranquilo, França mais tranquilo, Estados Unidos é um saco mandar. Tem que tomar bastante cuidado. E claro, estão todas as variáveis, né? A pessoa foi lá para ficar 10 dias, levou uma quantidade de medicação para 10 dias, tem a prescrição, né? Mas eu não sabia que aqui não era, tal. Beleza, talvez eles sejam mais, né, tranquilos assim, e daí não. Então volte, joga fora e volta embora, tal, né? Mas é um ponto de bastante atenção e eu já vi muito problema por causa disso, né? E olha, uma coisa é a medicação, uma coisa que a pessoa precisa tomar, ou seja, uma coisa sem qualquer má intenção, né? Mas isso é um ponto de bastante preocupação para os viajantes internacionais aí, né? Eu vi um caso de um cara
que a empresa comprava barcos e revendia barcos em vários lugares. Então, sei lá, o cara veio aqui, comprou um veleiro aqui no Brasil e ia entregar na África do Sul. E esse cara era o cara que fazia a entrega desses barcos. Só que ele nunca se deu conta que dentro dos mastros eles levavam cocaína. Nossa. E quando ele chega lá, acho que é a África do Sul, se eu não me engano, eles fazem uma investigação, o cachorro cheira lá e tal, abre o mastro, tava cocaína lá dentro. Já era. O cara foi preso. Por quê? Porque ele é o cara que tá dentro do barco. Não, mas eu só tô entregando o barco, filho. Tá aqui, território nosso. Outro caso aqui no Brasil, não sei se você acompanhou, imagina, o navio chegou aqui e tal, aliás, isso é uma pergunta que eu já quero te fazer. E alguém vai fazer lá uma fiscalização dentro do barco, né? E eles não acharam nada, mas desconfiaram, porque o povo estava muito nervoso. E aí eles botaram um mergulhador para fazer uma investigação, os caras soldavam no casco do navio uma caixa de metal com cocaína, com arma. Chegava aqui, o cara ia lá, cortava o negócio fora, ninguém via, porque era tudo embaixo da água e tal. E isso dá uma baita de uma treta. Mas aí vem a minha pergunta. Quem é que fiscaliza esse navio? Se esse navio tá... Você me falou uma vez, se ele está ancorado é uma coisa, se ele está... Fundeado. É outra coisa, se ele está lá em águas ainda dentro do território, mas sei lá. Quem faz isso? Bom, Polícia? então é o seguinte, né? Em termos de poder de polícia para as embarcações, quando eu falo em poder de polícia, tá? Isso também é bom, assim, esclarecer o pessoal, né? Poder de polícia é um dos poderes que existe da administração pública de restringir ou limitar direitos. Isso é poder de polícia, tá? A gente acaba olhando essa expressão poder de polícia pensando numa polícia prendendo alguém. Não, poder de polícia é, por exemplo, a vigilância sanitária, ela chega em um restaurante, detecta lá que tem rato, que tem não sei o quê, e ela interdita aquele restaurante. Isso é poder de polícia. Porque ela está restringindo o direito do comércio, de exercer o comércio, né? Uhum. Então, isso é poder de polícia. Então, quem tem o poder de polícia nas águas brasileiras é a Marinha do Brasil. Então, quem fiscaliza é a Marinha do Brasil. Então, a Marinha do Brasil tem embarcações patrulhas que elas ficam abordando, elas dentro do território brasileiro, elas abordam quem elas quiserem e elas fazem a fiscalização, tanto do ponto de vista das normas da autoridade marítima, das normãs. Então você tem registro, quem são os trabalhadores marítimos que estão ali, se estão registrados, se eles estão tudo certinho, se não estão, se estão nas funções exatas, se estão desenvolvendo, está tudo certo, porque tem várias categorias, assim como tem os portuários, os trabalhadores portuários, os trabalhadores aquaviários também, eles têm várias nomenclaturas e posições. Então, e tem que fazer curso, então a Marinha do Brasil fiscaliza tudo isso. Então, ela fiscaliza a parte da embarcação, dos funcionários, dos tripulantes daquela embarcação, e ela naturalmente pode fazer também uma fiscalização voltada para a segurança pública. Então, ela pode buscar armas, ela pode buscar drogas, ela pode fazer isso, né? Nessa região. Claro, se ela detecta, por exemplo, achou lá a arma, né? Achei arma de fogo aqui, achei lá um porão do navio com 100 fuzis. O que ela vai fazer? Aí ela vai ter que acionar a Polícia Federal. Porque é a Polícia Federal que vai cuidar desse tipo de crime, se for entendido que esse é um crime transnacional, né? Tá vindo para o território, isso é tráfico internacional, então isso é competência da Polícia Federal. Claro, se for, por exemplo, um crime de competência estadual, da Polícia Estadual, da Polícia Civil, por exemplo, um homicídio, alguém matou alguém dentro de uma embarcação. A Polícia Civil local que vai ser chamada, a Polícia Científica local e a Polícia Civil, a Polícia Científica para fazer a parte de perícia e a Polícia Científica, a Polícia Civil para poder fazer a parte de investigação, fazer o inquérito policial. Tem até a delegacia portuária, né? Existem vários estados que têm delegacias voltadas para isso, delegacia da Polícia Civil. Então, você vai ter essa diferença de competência de polícia para fazer inquérito, que pode ser a Polícia Federal ou a Polícia Civil, mas a Marinha que vai fazer essa primeira fiscalização. É claro que a Polícia Federal, ela também patrulha as águas brasileiras, né? Independentemente do serviço da Marinha do Brasil, a Polícia Federal tem embarcações que também podem fazer abordagens e fazer essas verificações daí voltadas para a segurança pública. A Polícia Federal não vai verificar se o comandante da embarcação
ele é um capitão de cabotagem, um capitão de mar aberto, porque cabotagem é dentro do território, né? Então ele não vai verificar essa parte da Marinha, mas ele vai verificar a parte de segurança. Então a Polícia Federal também tem embarcações que fazem esse patrulhamento na costa brasileira. Nos rios também, né? Nos rios também, eu ia falar agora, né? Então, por exemplo, na divisa com o Paraguai, né? Então nós temos embarcações da Polícia Federal junto com a Polícia Militar, né? Tem embarcações lá na Polícia Militar, tem um batalhão de fronteira voltado para isso, que cuida dessa região, né? Eu tenho mais uma pergunta para fazer. Aonde que entra, qual que é o limite de ação do Estado federativo nessas horas? Existe, é só territorial, só solo, ou ele também tem influência nas águas? A Polícia Militar, por exemplo? O que acontece, né? As polícias militares do Brasil, aliás, a segurança pública no Brasil, ela é dividida da seguinte maneira. Você tem uma polícia federal. Essa polícia federal, ela é responsável para fazer as investigações, a chamada polícia judiciária, de crimes de competência da Polícia Federal, que são tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, tráfico internacional de mulheres, de crianças, de pessoas de forma geral. Interestaduais. Interestaduais, dependendo da situação, é também competência da Polícia Federal. Então ela tem essa competência desses crimes que tem essa amplitude nacional ou impacto nacional. Aí você tem a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal é uma polícia ostensiva, ou seja, usa uniformizado, que cuida de ações de segurança pública nas rodovias federais brasileiras. Aí você tem em nível estadual, então existe também na Constituição, mas não existe na vida real, a Polícia Ferroviária Federal. Tá? Existe a previsão constitucional, mas não existe lá, não existe essa força efetiva mesmo, essa instituição efetivamente. Aí, em nível estadual, nós temos uma dicotomia. Por quê? Porque você tem um negócio chamado, você tem um sistema de defesa social, e dentro do sistema de defesa social, ele tem basicamente 3 subsistemas. O subsistema de segurança pública, um sistema judicial e um sistema prisional, subsistema prisional. Dentro do subsistema de segurança pública, nós temos, em nível estadual, uma dicotomia, porque nós temos 2 forças policiais, ou até 3 forças policiais, como no estado do Paraná. Então nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica. E a Polícia Penal? E a Polícia Penal, exatamente, 4º, desculpe que é verdade. Né? Foi até alterado agora, as polícias penais também são uma força de segurança pública, que eram os antigos agentes penitenciários, viraram policiais penais. Então você tem essas 4 instituições no Paraná. Só que daí o policial penal está no subsistema prisional, né? No subsistema de segurança pública, Polícia Militar e Polícia Civil. A Polícia Militar, ela tem a competência principal, primordial, de fazer a polícia ostensiva, de trabalhar com uniformizado, com viaturas, veículos uniformizados, caracterizados, para cuidar de ações de segurança pública de forma ostensiva. A Polícia Civil, ela cuida da Polícia Judiciária, ou seja, ela vai fazer o inquérito policial que depois vai para a apreciação do Ministério Público para oferecer ou não denúncia e ir para o subsistema judicial, que daí vai virar uma ação penal e o sujeito vai ser processado por aquele crime. Então, no Brasil tem essa dicotomia no subsistema de segurança pública que não existe em outros estados. Daí isso que a gente fala no negócio chamado ciclo completo de polícia. Né? Então, os outros, por exemplo, nos Estados Unidos, tem mais de 20 mil instituições de segurança pública. Porque existem instituições de segurança pública municipais, estaduais, federais, com competência, com ciclo completo de polícia. Tem uma parte uniformizada e uma parte que faz investigação. No Brasil não tem. Isso é muito difícil do pessoal estrangeiro entender o nosso sistema de segurança pública. Eles têm dificuldade em entender, mas vocês têm 2 polícias estaduais, por quê? Né? Que fazem serviços diferentes. Né? Ainda que você tenha serviços de investigação dentro da polícia, as polícias civis às vezes fazem ações, operações com veículos caracterizados, etc. Então existe uma boa convivência, uma boa relação entre as polícias, mas a rigor tem essa distinção. Bem, às vezes dá umas tretas, um quer prender o outro, assim. Só que daí, qual que é em termos de segurança pública, a gente não fala em jurisdição, a gente fala em circunscrição. Qual que é a circunscrição? Território estadual.
Então, no caso da Polícia Militar, por exemplo, do Paraná, né? Quando pegando o Paraguai, na parte que vai fazer a fronteira com o Brasil. E especificamente impactando o estado do Paraná. Se pega o Paraguai, ele pega uns 2, 3 estados membros do Brasil. Então, quando entra para o território brasileiro na parte que pertence ao estado do Paraná, aí então a Polícia Militar, o Batalhão de Fronteira, vai atuar nisso. Então, o limite é territorial, dentro do estado. Né? Você tem, inclusive, polícia rodoviária, que é a rodoviária da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Estadual. Polícia Rodoviária Estadual, ela pertence às polícias militares estaduais e elas têm competência para a parte de polícia ostensiva, segurança pública, nas rodovias estaduais. E, em algumas hipóteses, nas rodovias federais, que tenham sido delegadas. Tem um convênio entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, a segurança, mas geralmente é com a Secretaria de Segurança Pública Estadual, para que a Polícia Rodoviária Estadual faça a polícia ostensiva nessas rodovias federais. Aqui no Paraná existia há alguns anos e depois acabou esse convênio e daí a Polícia Rodoviária Estadual aqui do Paraná, ela tem responsabilidade nas rodovias estaduais do Paraná. Então você vai ter esse limite territorial. Na questão municipal, existem as guardas municipais. As guardas municipais, elas não são uma polícia municipal ainda, mas existe já uma proposta de emenda constitucional que vai caracterizar as guardas municipais como polícias municipais. Então, é uma questão de tempo. Num dos meus livros eu já falei que isso estava para acontecer, que isso iria acontecer. Que precisa acontecer. Acho justíssimo isso. Eu penso, pela minha experiência internacional, que é bastante salutar que isso aconteça, sabe? Que exista polícia municipal. Existe a lei orgânica das guardas municipais, que é uma lei complementar federal, que ela já atribui bastante competência para as guardas municipais. A Guarda Municipal de Curitiba é um exemplo, né? Com todas as suas atividades aqui que são exercidas. Então, é uma tendência bastante forte que as guardas municipais virem polícias municipais e a gente comece a mudar um pouco, ver esse desenho da segurança pública um pouco modificado aqui no Brasil. Inclusive, dentro das polícias, a gente vê esse jogo de poder, de eu sou mais importante que tal, e a gente vê muito isso em relação à guarda municipal. Porque daí dentro do município você tem o guarda municipal, você tem a polícia judiciária, a polícia penal, a polícia federal, blá, 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 e daí tem essa coisa da disputa. E eu já ouvi falar de policiais militares, civis e tal, dizendo para o guarda municipal, você não é polícia. E, inclusive, às vezes o tipo de prisão que é efetuada pela guarda municipal não tem validade porque, em tese, não é polícia. Cara, eu acho isso um tremendo de um absurdo. O cara que está ali no fronte, o cara que está ali defendendo o cidadão, ele não quer nem saber, cara. O bandido que está atirando, ele não quer saber se é guarda municipal, se é federal, ele não quer saber. E eu acho justíssimo isso. Aliás, uma pergunta interessante sobre essa questão de jurisdição. Até um tempo que eu acompanhei, as polícias estaduais tinham uma dificuldade, por exemplo, de sair do estado. Sei lá, o cara... A situação que aconteceu aqui no Paraná. O cara era delegado em Santa Catarina, da Polícia Civil, mas morava no Paraná. E ele parou numa blitz e teve uma treta lá e o cara queria prender o delegado aqui porque ele não podia entrar armado no estado e tal. Eu sei que teve uma regulamentação em relação a isso, inclusive sobre guarda municipal. Para mim, polícia é polícia. Uhum. Se o cara é policial militar de Roraima e está visitando Curitiba e foi assaltado e ele tiver que agir aqui na defesa dele ou de outra pessoa, ele é policial, cara. Tem informação para isso, né? Isso é bastante... assim, vai variar um pouco, tá? Porque o que acontece? O Estatuto do Desarmamento, ele já estabelece algumas previsões, que é a lei federal, e daí você tem um regulamento da lei, que é um decreto federal, que detalha um pouco mais. Grosso modo, é assim, as polícias militares e as polícias civis, elas têm o porte de arma concedido para todo o território nacional. Mas cabe às respectivas organizações regulamentar isso. Então, na Polícia Militar do Paraná, existe uma regulamentação que fala como que você tem direito ao porte, que documento que você tem que portar, situações que você vai ter que caçar o porte do policial, né? Então, por exemplo, o policial ele tem uma arma de fogo própria, particular.
e ele está com problemas psiquiátricos, por exemplo, né? A Polícia Militar pode Suspender o né, porte. Uhum. suspender até o direito dele ter essa arma, né? Seria Pode ir lá e tipo, tirar, seria inclusive. tipo um confisco da É, arma, sim. do bem particular do policial? Já vi Pode. isso com você. Uhum. Mas depende como está regulamentado isso na polícia. A mesma coisa das polícias civis. Elas têm que ter uma regulamentação própria para definir isso, né? Então, eu posso, por exemplo, né, como oficial da Polícia Militar do Paraná, eu posso portar arma em todo o território nacional. Aí eu vou viajar por avião. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir um pouco mais cedo, se eu fiz o check-in, por exemplo, já, e daí eu tenho que comparecer ao órgão da Polícia Federal no aeroporto, dizer, olha, tô com a minha passagem, vou viajar armado. Tá aqui minha arma, tá aqui os documentos que eu tenho que portar, beleza. Pode? Pode, Viajar sim. armado? Sim, sim. Não tem que despachar? Não. Olha O que que interessante, não acontece, sabia né? disso. Aí depende um pouquinho. A Polícia Federal vai fazer, eu não sei se teve uma regulamentação nova da ANAC sobre isso ou não, mas geralmente o que acontece? Ele faz um registro e você deve portar a arma descarregada, né? E também desmuniciada. Às vezes havia uma época em que ia na cabine do comandante a arma, Lembro disso. né? Mas agora eu não sei se tem uma regulamentação vigente diferente, mas eu há muito tempo que viajava armado, viajava com a arma comigo. A arma ia comigo, eu portando a arma, né? Depois de passar pela Polícia Federal, tudo certinho e tal, mas ia com a arma comigo mesmo, né? Então agora eu não sei se eles estão brigando a despachar, se estão brigando aí na cabine do comandante ou não. Mas existe o direito ao porte é garantido. Das guardas municipais, a legislação foi um pouco mais restrita. Então, as guardas municipais, geralmente, eles têm direito de portar a arma em serviço. Aliás, depende do tamanho da guarda, se ela está no município que tem uma quantidade de habitantes ou outra quantidade de habitantes, geralmente eles podem portar a arma no território do município. Então, eles não podem sair com a arma fora, né, do município. Então, você tem essas variações de categoria profissional para categoria, por isso que é importante mesmo. Eu sou defensor aqui da Polícia Municipal. Acho que isso é uma coisa importante, porque foi o que Como você nos falou. Estados Unidos, né? Para o cidadão, não importa se o agente de segurança pública, né, se ele está vestido de azul, se ele está vestido de caque, de vermelho, de laranja, não importa qual a cor do uniforme dele, a gente quer se sentir seguro para desenvolver as nossas atividades cotidianas, né? Porque lá você vê muito nos filmes americanos, né? Polícia de Los Angeles, polícia de Chicago, e daí o departamento dos caras é assim, no mesmo departamento, o mesmo cara que uma hora estava patrulhando o trânsito, ele pode, numa escala de evolução, se tornar um investigador, daí ele já não usa mais a farda, então eles fazem parte do mesmo departamento. Porque é o ciclo de polícia completo, né? Eles trabalham as duas. E você trabalha no senso de pertencimento de uma comunidade. Você não está lá para servir uma instituição, você está para servir as pessoas. Aonde e como e a burocracia é institucional, mas ele está para servir as pessoas. Quando você coloca muitas regras em cima disso, a pessoa começa a seguir o que está escrito e não as pessoas. E confunde muito. É difícil fazer qualquer defesa, né? Poxa. E uma coisa interessante dos Estados Unidos, que sempre me perguntaram, foi a questão dos xerifes, né? Então imagine o seguinte, na época da colonização americana, então eles foram divididos, né? Eles pegaram o território americano do que tinha e eles dividiram e chamaram essas divisões de condados. Daí ele tinha que colocar alguém para cuidar da segurança pública. Vamos cuidar, vamos ter que achar um polícia aí para cuidar desse negócio. E daí, quem que vai ser o cara? Porra, vocês que tem que escolher o cara. Vocês têm que escolher a pessoa que vocês querem para proteger. E daí, então, eles faziam uma votação. E daí que veio o xerife. E o xerife Colocava até hoje, estrelinha lá, né? até hoje o xerife é eleito nos Estados Unidos. Sim. Houve Tem mandato e tudo. Não, tem mandato e tudo. Houve a independência americana. E não sei se vocês já observaram, mas os estados membros dos Estados Unidos, eles são tudo quadradinho, assim, tudo parece que foi tudo certinho a divisão. Nossa, pode ver, você pega o estado do Paraná, tem um monte de... É difícil, assim, né? Segue Rio. E o deles é tudo quadradinho.
Então eles fizeram a divisão dos estados membros americanos, mas eles não acabaram com os condados. Então você tem um condado que pega parte de um estado e parte de outro. Um condado gigante. Às vezes o condado está dentro da área do estado. Então é bem interessante isso. Legal isso. E um amigo meu que veio ao meu casamento, até complementando quem sou eu, né? Então eu sou casado com a Suzana. E aí vai uma dica aí para os maridos, viu? 20 anos, 8 meses e 9 dias, pessoal. Tem que saber tudo de cabeça, hein? E essa tarde. E essa tarde, né? E temos 2 filhos, o João Pedro de 17 e o Bernardo que vai fazer 14. E então, para o nosso casamento, eu tive convidados estrangeiros, né? Uhum. Então, veio um amigo meu que é sargento da RCMP, que é a Royal Canadian Mounted Police, que é a polícia montada do Canadá. Então, ele veio para o nosso casamento. E veio um xerife, né? Que é o Tom Kern. Então, depois eu fui para os Estados Unidos, fui para casa do Tom, casado com a Junene. E ele era xerife, ele veio uniformizado com a estrela de xerife, porque eu falei, meu casamento é militar, com um uniforme, né? Então ele veio uniformizado, então tava bem bonito o meu casamento aí com isso. Então é um xerife, então eu conversei bastante com ele. O xerifado, ele tem algumas competências interessantes nos Estados Unidos. Eles fazem segurança pública também, mas eles cuidam das cadeias públicas, da jail. Então, eles são os administradores das cadeias públicas. Então, quando a pessoa, o cara tá bebendo lá, tal, bebeu, fez um papelão lá, ele vai passar uma noite numa jail. Então, essa é a especialidade do xerifado, né? Então, é bastante interessante e eles... isso que eu tava dizendo agora há pouco pro Indrigo, eles somam as coisas, sabe? Então, o que o xerifado consegue cumprir, beleza. A polícia local soma com aquilo dali no recobrimento da malha. Aí a polícia estadual, geralmente americana, ela tem competências de polícia rodoviária estadual, polícia ambiental estadual, ela cuida dessas partes também, né? E a parte de defesa de controle de subcivis, a polícia estadual geralmente tem essa polícia científica, polícia estadual. Então tem essa somatória de esforços. O coroner. Mas o coroner é o médico legista, né? Então é bastante interessante essa divisão. Mas eu acho que no final da história é isso, né? Nós como cidadãos queremos ter a segurança prestada por profissionais, não importa a cor do uniforme deles, né? Meu Deus, cara. Gente, você sabia que tinha que estar quase 2 horas? Eu percebi. Sério mesmo? Fluiu muito. É bom demais, porque o assunto é curioso e assim, o que tem de pergunta para fazer ainda, meu Deus, cara. Eu acho que eu quero fazer uma última pergunta para você. Daí a gente consegue fechar o caixa. O que eu tenho visto muito acontecer hoje é a pirataria internacional. Então o cara tá com um navio passando por uma determinada região, o cara vai lá, sequestra o navio e fala, filho, você me paga, senão eu passo fogo em todo mundo aqui. E eles começaram a colocar forças de segurança dentro desses navios, né? Como é que funciona isso? Porque essas forças de segurança, elas não são militares, não são policiais, elas são privadas, né? Quando chega no Brasil um navio desse, em tese, os caras estão ilegais, né? Esse é um tema fantástico, né? Então, exatamente isso. Isso está acontecendo, né? Principalmente na costa africana. Existe ali uma atuação de piratas, assim, bastante intensa. E realmente, o que a pessoa vai fazer, né? Então, o armador é a pessoa que detém a gestão comercial daquela embarcação. Não é necessariamente o proprietário, mas é quem pode fretar ou afretar aquela embarcação, quem, né, vai fazer a gestão comercial daquela... Geralmente é o dono do navio também, ele é proprietário do navio e faz a gestão, às vezes não. Então o armador, ele é dono da embarcação. Geralmente se trabalha, claro, com seguros, né? Então existe seguro da carga e tudo mais. Então existe uma necessidade, assim, insofismável de ter uma segurança privada para fazer frente aos piratas? Por um lado, não existe, porque existe seguro. Então, no caso da atuação, beleza, leve o que vocês tiverem que levar aí, tá tudo certo, né? Tá segurada a carga. Uhum. Então, não vai ter problema. Agora, é a mesma coisa, eu tenho a minha casa, né? Quero colocar uma segurança privada ou não quero, né? Então, alguns armadores, eles têm, às vezes, esse ponto de vista,
de colocar uma força de segurança privada na embarcação. E daí entra um problema sério, porque realmente, se essa força de segurança privada, vamos considerar que eles tenham habilitação, qualificação para estar armados, fazendo segurança privada armada, no território da onde eles são originários. Vamos supor que, em tese, eles vão navegar por águas internacionais e vão chegar em um outro estado. Eles vão chegar ao Estado brasileiro. Vão chegar ao Estado brasileiro, eles vão estar cometendo um crime de tráfico internacional de armas. Porque eles não podem ingressar no território brasileiro armado. Então aí, se acontecer essa hipótese, né, em teoria, a única coisa que me vem à mente é eles jogarem essas armas no oceano antes de entrar no território brasileiro. Mas não, Eles não vão fazer. não seria o caso de colocar em cofres e coisa assim, ó, estamos entrando, isso aqui entra por uma sala. Não pode, porque você não pode, para você trazer armamento para o território federal, arma, munição ou explosivo, existe um controle muito grande para fazer isso. Você não pode simplesmente colocar num cofre e entrou no território brasileiro, a Marinha ou a Polícia Federal foi lá e fez uma abordagem e encontrou um cofre lotado de fuzil. Se lascou. Não pode. Porque não é assim que funciona. Existe a possibilidade de eu importar? Claro, vamos supor que alguma força de segurança compre arma de uma fabricante estrangeira, né? Compre arma da Glock, por exemplo, que é austríaca. Essas armas vão ter que ser mandadas para cá. Então elas vão entrar para o território brasileiro. Existe todo um processo de controle aduaneiro e de controle de segurança pública para que essas armas ingressem no território. Então não dá simplesmente para entrar no território com a arma. Então realmente né, como eu disse, eu não consigo ver uma necessidade tão premente de colocar esse tipo de serviço. Mas se for colocar, e mesmo que eles estejam, eles vão ter que né, jogar essas armas fora antes de entrar no território brasileiro. Ou qualquer estado, né? Porque a maioria dos estados soberanos tem as mesmas regras. Principalmente no que diz respeito ao tráfico de armas e de explosivos e de drogas. E munições também, né? Então, eles vão ter que dar um jeito nessa porque eles não podem ingressar no território. Então, eu acho que é uma medida que eu não sei se ela é eficiente por parte do armador, sabe? Ou do proprietário da embarcação. Eu não sei se vale a pena, se o custo, a relação custo-benefício não fica muito prejudicada aí com esse tipo de medida. Eu, assim, de bate pronto, eu não recomendaria essa providência. Além do que, eu não estou nem falando, estou falando só do ponto de vista, assim, jurídico, grosso modo ainda, sem falar das outras implicações. Né? Eles vão estar armados, daí entram os piratas, aí matam gente daqui, matam gente de lá, e todas essas coisas que a gente vê em filme, quais são as consequências disso depois, né? Então, talvez saia muito caro, mais caro o molho do que o peixe, né? Eu entendo que, do ponto de vista material, o seguro cobre, né? O que os caras estão colocando no jogo é o perigo que a tripulação está correndo por causa disso, mas enfim... tem empresas, inclusive, especializadas em fazer acompanhamento, né? Exatamente. Como é que chama? Quando você acompanha o Uma navio. escolta. A escolta, exatamente. Faz a escolta, entrega lá, volta para cá, sempre em águas internacionais, mas enfim, né? Meu amigo, mais alguma pergunta? Não, foi... Ave Maria. Falamos bastante. Tá louco, 2 horas de conversa. Mas quando a conversa flui, a curiosidade vai atiçando, a gente vai querendo mais e mais e mais, né? Meu irmão, obrigado pela tua presença, por disponibilizar esse tempo, estar aqui com a gente, responder todas essas perguntas, passar por essa inquirição enorme aqui. Mas é um assunto curioso, é um assunto que eu imagino que o nosso espectador também tem aí muitas dúvidas. E é claro, se você tiver mais perguntas para fazer que a gente não fez aqui, você pode deixar nos teus comentários aí, que se for possível, eu passo para o nosso amigo aqui, o Giba, responder para você. E vamos chegando ao fim de mais um podcast incrível, sensacional. Meu irmão, obrigado pelo co-host. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. É um prazer também receber convidados assim, né? Manda um abraço para sua esposa, que ela faz, quem não sabe, eu atendo como paciente, né? E olha, foi muito legal conversar. Eu acho que a gente teria aí mais papos e papos para a gente conversar sobre direitos internacionais. Eu tenho muita curiosidade, principalmente quando é a área que a gente não atua, né?
Eu não conheço, então tem que perguntar. Mas também fico aí e agradeço também assistirem, se chegaram até aqui, né? Ou se adiantaram um videozinho para pegar os pontos mais fortes do assunto. E estamos aqui, né? É o nossa proposta, é trazer conteúdo, informação e desenvolvimento humano. Valeu, muito obrigado, Giba. Sensacional. Sua mensagem ao nosso espectador que nos acompanhou até agora. Bom, para você que esteve até agora nos acompanhando, eu agradeço de coração, agradeço aqui o Júlio, o Endrigo por estarem aqui me recebendo hoje. Eu me sinto pequeno perante vocês e tenho certeza que hoje eu estou saindo melhor do que quando cheguei. E agradeço por essa oportunidade de poder trazer algumas informações que são até curiosidades para muitas pessoas, né? E me colocar inteira à disposição de vocês, de você que nos assistiu, para qualquer coisa que você possa precisar, conte comigo, que estamos aí, porque claro que sabemos muito pouco e quando não soubermos quase nada, a gente vai procurar também estudar para poder dar uma resposta. Sócrates uma vez disse: a humildade é o grande traço distintivo que separa as pessoas comuns daquelas pessoas gigantescas. Sua humildade precede você. Eu vou deixar os contatos do Giba aqui também nos comentários. Se você precisar de auxílio nesse sentido, né? Direito aduaneiro, direito marítimo, importação, exportação, pepinos internacionais, nós temos aí um advogado, e não só você, mas os seus sócios também, né? Que serão muito bem-vindos. E a você que nos acompanhou até agora, aquele like, aquela inscrição, ativa o sininho, lembra sempre disso. E se você achou legal a nossa conversa aqui, que você possa também compartilhar isso com outras pessoas. Super beijo! Até mais. Até mais.